caóticos. A ira de Deus caiu até o fim. Então, isso aqui está em 1 Tessalonicenses 2,14. Está escrito assim, primeiramente em 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9, presta atenção, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que interessante aqui, em uma passagem posterior, veja que ele está dizendo, olha, nós, ou vocês cristãos, não nasceram para a ira. Pronto. O Francis já foi refutado pelo texto ali, porque ele está dizendo que os cristãos não foram feitos para a ira. E aí, obviamente, eles vão dizer, olha, aquele trecho lá de que Deus faz a ira cair sobre eles até o fim, aquilo ali é uma interpolação de alguém lá depois, no século II. Eu vou mostrar para vocês que não. Tá? Inclusive, no final desse vídeo, eu vou trazer, inclusive, comentários do próprio Richard Carey, que é um ateu que as pessoas usam justamente o Richard Carey para refutar a multiversal flaviana. E eu vou mostrar por que o Richard Carey está errado nessa questão, que ele vai trazer a ideia de que essa passagem está interpolado lá no século II. Eu vou mostrar por que ele está errado, por que essa passagem prova que é anacrônica. Então, veja, a gente tem uma informação aqui que os cristãos, eles não nasceram para a ira divina. Mas por que ele está dizendo isso? Eu vou mostrar, vou explicar para vocês. Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ah, pronto. Francis Farago Careca, refutado. Carrier vai dizer o seguinte no seu trabalho aqui, né, de There is no logically sound case against interpolation. Ele diz assim, Paulo nunca fala dos judeus como se não fosse um deles. Paulo até reconheceu os judeus como membros de sua própria igreja. Paulo até diz exatamente o oposto na última carta conhecida de sua carreira, declarando abertamente que Deus não rejeitou seu povo e todo Israel será salvo. Então, o Pedro, ele concorda com o Richard Carey. Parabéns, Pedro. Está seguindo um acadêmico e não um careca sem diploma. Parabéns, Pedro. Tá? Você está certo. Quem está errado é o pessoal aí que está concordando comigo. Tá? Romanos 11, 14 diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. O que ele está dizendo aqui? Por causa da transgressão de quem? Dos judeus, veio a salvação para os gentios. Ué, mas ele não tinha que falar por causa da transgressão dos romanos ou dos gentios, veio a salvação para os judeus? E ele continua, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, judeus... peraí. Gentios. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme e o meu próprio povo e salvar alguns deles. Essa passagem está dizendo que Paulo veio salvar os judeus? Pessoal, diga para mim aí, sim ou não? Então, veja. Ele diz o seguinte aqui. Ó. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, dos judeus, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Veja, se ele estivesse querendo salvar os judeus, ele diria... Por causa da transgressão daqueles que não acreditavam em Jesus, veio a salvação para os gentios e para os judeus que acreditaram. Vocês percebem que é um detalhe aqui que resolveria isso? Vocês entenderam o que eu falei aqui agora? Ele está dizendo, olha,
graças à transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Se o autor dissesse, graças à transgressão daqueles que não acreditaram em Jesus, aqueles judeus que não acreditaram, veio a salvação para os judeus crentes e para os gentios. Resolveria. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Só para antes de seguir aqui. Vão rápido aí. Sim ou não? Vocês entenderam isso que eu falei? Sim ou não, pessoal? Vocês entenderam esse detalhe que eu acabei de passar? Ele está dizendo, graças à transgressão dos judeus, veio a salvação para os gentios. Se ele dissesse, graças à transgressão dos judeus descrentes, veio a salvação para os judeus crentes e para os gentios. Pronto, ele veio salvar judeus e gentios. Mas não, ele está dizendo completo. Graças à queda dos judeus, que foi em 70, veio a salvação para os gentios. E ele diz, ó, vou tentar, no final. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui o seguinte, ó. Exalto o meu ministério, visto que sou apóstolo para os gentios, não para os judeus, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar meia dúzia deles. Não é possível. Pedrinho. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns. Uma meia dúzia. 3. 2 tá bom. 2 tá bom? Romanos 11, 14. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Irineu, em Contra Heresias, livro 4, diz assim, pois assim como eles foram salvos pela cegueira dos egípcios, nós, quem? Nós cristãos, também somos salvos pela cegueira dos judeus. Irineu está seguindo o quê? Paulo. Se de fato a morte do Senhor é a condenação daqueles que o pregaram na cruz, quem que pregou ele na cruz? Os romanos, mas culpa de quem? Judeus. E que não acreditaram em seu advento. Quem que não acreditou no advento? O romano ou os judeus? Judeus. Mas a salvação daqueles que nele creram. Romanos 11. Irmãos, não quero que ignore esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Pedro, essa já é trocentas vezes que eu vou trazer esse texto aqui. Por favor, presta atenção, Pedro. Por favor, Pedro. Ele está dizendo aqui, ó. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Lucas 21 diz, porque esses dias são de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. E eles cairão ao fio da espada. Quem, Francis? Os judeus. E serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ele está dizendo o quê? Exatamente o texto de Paulo e Irineu. Orígenes, veja o que Orígenes agora diz contra Celso, livro 6. E que é pela queda deles que a salvação veio aos gentios. E que a queda deles é a riqueza do mundo. E a diminuição deles a riqueza dos gentios. Até que venha a plenitude dos gentios, para que depois disso todo o mundo de Israel, que Celso não conhece, possa ser salvo. Em uma investigação, o detalhe é tudo. Jack Reacher. Game over. Me desculpe, mas se o Pedro não conseguiu entender aqui, novamente isso, eu desisto. Tá? É o que eu fiz já com o Abrantes. O Abrantes eu já desisti. O pessoal da Liga tem... Não adianta, pessoal. Não adianta. Você pode trazer, mostrar a prova. Tá? Eles pedem provas. Você pode mostrar na cara. Não adianta. Eles não vão aceitar. Veja o que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo aqui que, graças à queda dos judeus, ou seja, em 70,
veio a salvação para os gentios. Quem são os gentios? Primeiro, são os romanos. Segundo, são os flavianos. Ó, aqui diz o seguinte: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também, mas o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Isso aqui eu já li para vocês, já trouxe a questão dos ramos, que os ramos vão ser enxertados. Quem que é que vai ser enxertado? São os cristãos. E ele vai dizer que os judeus vão ser tirados, e se eles se comportarem bem, os judeus vão ser enxertados novamente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui em Romanos? Está dizendo que os judeus foram jogados para fora. Foram enxertados quem? Os gentios, os romanos. Então, Romanos, veja, Richard Kerr traz esse texto de Romanos para dizer que Paulo era a favor dos judeus. A mesma coisa está fazendo Pedro aqui. Pedro está trazendo, dizendo para esse careca aqui, ó, careca, você não tem diploma. O texto está dizendo que Paulo veio salvar os judeus. Eu estou mostrando ao contrário. O Pedro trouxe o versículo, gostaria que ele fosse ler mais umas 12 vezes, pausadamente, o texto que ele citou e reassista a live. Esquece. O Pedro, por mais que ele diga, olha, eu até concordo com alguma coisa, mas quando a pessoa diz, olha, eu concordo com alguma coisa, mas a partir do momento que a pessoa diz que concorda com a teoria flaviana e ela traz vários versículos para refutar, isso quer dizer que ele não concorda. Então, o Pedro e qualquer pessoa aí que diz, eu concordo mais ou menos, eu não estou refutando você, careca. Mas eu vou trazer aqui vários versículos para refutar você. É mais ou menos o que o Pedro faz aí, o pessoal aí. Então, não adianta, pessoal. Então, eu já trouxe Romanos várias vezes aqui, mostrei que Paulo era contra os judeus. Qual que é o texto aí? Só para a gente terminar, já tem 1 hora de live, não quero me prolongar. Qual que é? Romanos 2, 28 e 29. Já li isso aqui. Isso aqui eu já trouxe para vocês. Já tem vídeo meu trazendo isso daqui. Vou ler aqui de novo. Eu já fiz live sobre isso aqui. Diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, que é a lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pois se pôs a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como incircuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que a letra e a circuncisão é transgressor da lei? Então veja, os judeus, o que é a lei e a circuncisão? É o que os judeus seguem. Quem é que não segue as leis de Moisés e a circuncisão? São os romanos, são os gentios. Então, ele está dizendo claramente que o incircunciso, que é o romano, e que guarda a lei no coração e não no, né, lá embaixo, esse está salvo. É isso, meu amigo Pedro. Paulo está dizendo que os favoritos de Jesus são os gentios. Aqueles que não são circuncidados na carne e não seguem a lei. É simples. Exatamente, o André. Ainda bem que não é só eu que entendo isso. Ainda bem que tem gente aqui que, senão ia estar ferrado, né? Eu ia fechar o canal. Então, veja, não é só eu, careca, sem diploma, que
que entendam o que está dizendo ali. Quem está lendo sem preconceito, veja aqui. Qual que é o problema dessas pessoas? Por que as pessoas entendem tudo errado? Só desenhando. Vou ter que desenhar então, Pedro? É isso? Então, só para a gente finalizar, pessoal. Em uma investigação, o detalhe é tudo. Jack Reacher. Posso encerrar a live, então? Ficou claro aqui para vocês que Paulo não veio para salvar os judeus, que essa passagem ela não é uma interpolação. Veja aqui, o Richard Kerry vai trazer dizendo, olha, não, ali está falando sobre a Guerra de 70, então é interpolação. Não, olha, ali Paulo, ele é judeu e essa frase é antijudaica. Paulo, ele não poderia citar porque ele vem para salvar os judeus. Eu estou mostrando para vocês que o próprio texto de Paulo, ele é contra os judeus. Ele não vem salvar os judeus, ou seja, Richard Kerry, ele pisou na bola nisso daí. Tá? E o Pedro segue, por quê? Porque o Pedro é contra a teoria flaviana. Então, veja, não é... Veja, quando eu falo aqui de diploma acadêmico, veja, eu não sou contra acadêmicos, eu sempre falo isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso é que não é o fato de eu não ter um diploma que eu estou errado. Porque um acadêmico, veja que é isso que o Abrantes faz. O Abrantes pega os textos acadêmicos, artigos, livros, ele lê, ele não faz o argumento dele, ele lê os textos, olha, fulano de tal disse isso, fulano disse aquilo, olha, pronto, refutei o Francis. Por quê? Porque eu estou lendo um artigo acadêmico e o Francis não tem diploma. Eu estou mostrando que eu, careca, sem diploma, às vezes tenho razão. Certo? Então, aguardando, estou assim, galera, sinceramente, eu não vejo a hora do Abrantes, Liga Teísta, o Manx Channel, refutar todos esses meus vídeos aqui de Paulo. Eu não vejo. Até agora, o Manx, inclusive, ele fez um vídeo e não refutou. Estou esperando ansiosamente o Abrantes, todo mundo aí pegar toda essa minha série aqui que eu trago esse anacronismo e mostrar, não, o Francis está errado. Eu não aguento, pessoal. Não sei, eu estou incomodado. O pessoal tem perguntado, Francis, o que aconteceu com o Abrantes e com o pessoal lá da Liga? Não estão mais fazendo react contra você. Daqui a pouco vai sair um react do Manx Channel. Tá? É um novo crítico da Multiversal, ele é ateu, ele usa artigos acadêmicos para refutar esse careca sem diploma aqui, tá? Boa noite, Manuel Pereira, meu Manuel. Galera, então é isso. Então a live foi essa, mais um anacronismo. Então, mais um anacronismo aqui. E colocando, novamente, estou colocando o autor de Paulo para depois de 70. O personagem, não, o personagem está lá em 50, sem problema. Eu não tenho problema com o personagem, veja. Mas eu preciso colocar o autor da carta no lugar dele, depois de 70. A gente se vê em outra. Tchau. Flaviana. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.